Ciência Sem Limites está no ar. Um programa dedicado a mostrar, demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. No programa de hoje, nós recebemos a visita do professor Carlos Alberto Vicentini. Ele pertence ao Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciências Sem Limites. Obrigado, João. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de mostrar o nosso laboratório e as nossas atividades de pesquisa. Com certeza nós vamos explorar, vamos conversar e vamos explicar para quem está em casa o trabalho de um cientista no âmbito da universidade, no caso, a Unesp. Professor, para a gente iniciar então a nossa conversa, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, se tem pós-doc, enfim, desse uma pincelada para quem está em casa possa situar, né, com quem que nós estamos conversando neste programa. Pois bem, eu sou biólogo, fiz graduação em Ciências Biológicas, modalidade bacharelado no antigo IBBMA, hoje Instituto de Biociências de Botucatu. Já no início da minha graduação, eu me interessei pela área de anatomia, onde comecei a realizar estágios e recebi já no segundo ano de faculdade uma bolsa de iniciação científica da FAPESP. A partir daí dei continuidade a estudos sob orientação do professor Antônio Marcos Orsi e no final da graduação realizei um estágio, João, muito interessante dentro da formação do bacharelado, que era o estágio profissionalizante em morfologia. E a partir daí eu consegui vivenciar técnicas em diferentes laboratórios e frequentei diferentes disciplinas, tanto da área de anatomia, quanto da área de histologia, embriologia e biologia celular. Então tudo isso contribuiu para a minha decisão em fazer um programa de pós-graduação, fazer meu mestrado na área de anatomia. Após o processo seletivo, eu fui selecionado... Tudo em Botucatu, né? Tudo em Botucatu, inicialmente. Fui selecionado para frequentar a primeira turma do programa de pós-graduação em anatomia. Desenvolvia, na época, estudos em sistema reprodutor de mamíferos. Depois dei continuidade, à pós-graduação e ingressei no doutorado. Naquela época, João, eu fui contratado na universidade ainda sem a conclusão do mestrado, porque existiam poucos profissionais com especialização. Então, eu fui, num certo tempo ali, auxiliar de ensino, que é uma figura que não existe mais hoje nos quadros da Unesp, porque hoje nos concursos... Como se fosse um assistente, da exatamente, docência, assistente da docência, Aí depois realizei o mestrado, como eu falei, o doutorado, e aí surgiu a necessidade de fazer um pós-doc. Fiz inicialmente uma consulta e aí houve a aprovação por parte do professor Ricardo Paniagua na Universidade de Alcalá de Henares, em Madrid, no Departamento de Biologia Celular e Genética. Naquele momento, o professor me ofereceu duas possibilidades, trabalhar com peixes ou trabalhar com anfíbios. E eu optei por trabalhar com peixes, então mudei a minha linha de pesquisa, que até então era em mamíferos, para peixes, porque eu já estava observando o sucesso ali da implantação pelo professor Fausto Forest, no Departamento de Morfologia, da parte relacionada com citogenética de peixes. E incentivado tanto pelo meu orientador quanto pelo professor Forest, eu fiz a opção em fazer esse pós-doc estudando o sistema reprodutor de peixes, com ênfase à influência do fotoperíodo e temperatura na atividade testicular. Tudo em Botucatu ainda? Nesse aspecto foi em Madrid. Tá, mas o senhor pertencia ainda ao campus de Botucatu? Quando eu trabalhava em Botucatu, é que surgiu a oportunidade de fazer o pós-doc na Espanha. O senhor retornou da Espanha? Eu retornei um ano depois. E aí comecei a implantar essa linha de estudos da espermatogênese do sistema reprodutor masculino em peixes em Botucatu, porque esse era o meu compromisso junto à instituição e junto à FAPESP. E como o senhor veio para Bauru? Retornar com tecnologia moderna. Aí surgiu depois o convite aqui do Departamento de Ciências Biológicas para eu ingressar no quadro de docentes. Então eu cheguei aqui em Bauru em 1995. Naquele momento, eu já estava na vice-coordenação do programa de pós-graduação em aquicultura,
cuja sede está no CAUNESP, no campus de Jaboticabal. Exatamente. Nós vamos falar sobre o CAUNESP, que é um centro extremamente famoso e congrega muitas unidades, né? Então, para quem está em casa, pode ver que hoje nós vamos falar sobre morfologia, né? Exato. O senhor pode dizer rapidamente o que é morfologia para quem está em casa, para a gente entrar em outro assunto? Pois não, lógico. Morfologia é uma área do conhecimento que abrange várias disciplinas ou várias subáreas. Anatomia macroscópica, histologia, que é a área onde você estuda os tecidos, né, de animais, a embriologia e a biologia celular. Então, um morfologista, ele é um profissional que ele trabalha em diversos níveis do conhecimento, tanto macroscópico quanto histológico, microscópico, e até mesmo ele investiga as células, as características celulares e o papel dessas células no organismo animal. Perfeito. Professor, para quem está em casa, eu queria que o senhor dissesse sobre as suas atividades administrativas. No caso, o senhor é ouvidor da Faculdade de Ciências e Sim. presidente da Comissão de Ética também da Faculdade de Ciências. Exato. O senhor vai responder todas essas questões administrativas somente depois de um breve intervalo. Ciências Sem Limites volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e pesquisadores da universidade. Ao meu lado, o professor Carlos Alberto Vicentini, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências e responsável pelo Laboratório de Morfologia de Organismos Aquáticos. Se você quiser contactar o pesquisador, envie um e-mail, como está aparecendo aí no vídeo. É carlosav@fc.unesp.br. Se quiser conhecer mais sobre o departamento, acesse www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamentos de Ciências Biológicas. Se quiser contactar o Ciências Sem Limites, o e-mail está aí no seu vídeo, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Professor Carlos Vicentini, como é mais conhecido, sim, né? pois não. As questões administrativas, para quem está em casa, o que é ouvidoria e o que é ser presidente de comissão de ética? A ouvidoria, João, é um canal muito importante entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa junto à instituição. Então, eu recebo solicitações, pedidos de informações, muitas vezes relacionados aí a cursos, ou até mesmo algumas críticas, ou algumas sugestões. Então, compete ao ouvidor encaminhar essas críticas, sugestões ou pedidos para os órgãos competentes. O trabalho é árduo, porém prazeroso, e eu sou o segundo ouvidor da Faculdade de Ciências. O primeiro ouvidor foi o professor Paulo Noronha, que hoje é o nosso vice-diretor. Eu tenho muito Tem muita prazer. demanda nisso, professor? Muita demanda, João, externa principalmente. O senhor pode dar um exemplo, assim, sem citar? Sim, sim. No caso aí, na época de inscrições de vestibular, muitos têm dúvidas com relação aos cursos, então eu encaminho essas dúvidas diretamente para o coordenador de cada curso da Faculdade de Ciências, ou ainda, né, na época de janeiro, fevereiro, quando, né, o aluno se desloca para cá, ele tem até dúvidas, até mesmo com relação à moradia e outras questões que são importantes aí acompanhar. E questão de ética, como é que é, professor? Atualmente, eu presido a Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Ciências. É uma comissão multidisciplinar, está constituída por biólogos do Departamento de Ciências Biológicas, do Departamento de Educação Física, a professora Sandra Lia do Amaral Cardoso é nossa vice-presidente, é professora do Departamento de Educação Física, ainda a participação de professores do Departamento de Psicologia. Tem gente da comunidade externa? Nós temos, no caso, 2 médicos veterinários e também 2 representantes de sociedade protetora de animais. Resumidamente, vocês analisam tudo que é feito com os animais nas experiências? Todos os protocolos, todos os projetos, principalmente no que se refere à eutanásia, porque o CONSEA, ele deliberou recentemente, né, procedimentos, protocolos, diretrizes de eutanásia. Mas então, felizmente até hoje não tiveram problema, né, professor? Nenhum. É tudo feito, João, com muita transparência e nós acompanhamos todos os informes que vêm do Ministério da Ciência e Tecnologia e garantimos nessa análise, né, além da transparência, que todos os projetos sejam realizados de acordo com as normas vigentes
e também de acordo com princípios internacionais de investigação de pesquisa. O senhor é responsável pelo Laboratório de Morfologia de Organismos Aquáticos. Exato. O nome é bonito. Sim. Será que a gente pode conhecer um pouco o seu laboratório? Perfeitamente, vai ser um privilégio. O Ciências Sem Limites sai aqui dos estúdios e vai até o campus de Bauru da Unesp. Nós vamos falar no próximo bloco direto do Laboratório de Morfologia de Organismos Aquáticos. Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo e retorna do campus de Bauru da Unesp. É um instante só. O Ciências Sem Limites está aqui no Laboratório de Morfologia de Organismos Aquáticos da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. E ao meu lado está a aluna Renata Chedid. Ela é doutoranda, pertencente à equipe do professor Vicentini. Qual que é a tua atividade, qual que é o teu trabalho aqui, Renata? Eu pesquiso o trato digestório de peixes neotropicais, espécies nativas, e eu pretendo aplicar essa pesquisa na produção, na formulação de rações adequadas para essas espécies. Porque são espécies de interesse comercial altíssimo, além de estar sofrendo quedas as suas populações. Então, esses estudos vão dar um norte para a produção de rações nacionais. As rações que tem no mercado hoje são para outros tipos de peixe. Geralmente são rações importadas, são para peixes de outros climas e com outra fisiologia. Então, para quem está em casa, conta para a gente quais são as espécies que você está pesquisando. Eu trabalho dentro do gênero Leporinos com 4 espécies. Quais são? Vou falar o nome popular. A piapara, claro. o piau-sul e o piau-canivete. Essas espécies correm risco de extinção? Todas as espécies consideradas migradoras, ou seja, que realizam grandes migrações para a reprodução, têm um risco alto de declínio nos estoques. Essas espécies são consideradas migradoras, todas do gênero Leporinos, e várias espécies nativas são migradoras, por isso elas sofrem, sim, um risco, né, de entrar em extinção. Por enquanto, está só em declínio a população. Aonde você quer chegar? Você acredita que você vai conseguir desenvolver uma determinada ração específica para esse tipo de espécie? Então, eu não vou desenvolver a ração, mas a minha pesquisa ela é a base para quem vai desenvolver a ração. A Unesp, em particular, tem essa vantagem de ter vários campos alocados em várias cidades. E nós, como pesquisadores, trabalhamos todos juntos. Então, a minha pesquisa sai daqui de Bauru, vai para Jabuticabal, onde tem um centro de piscicultura. Que é o CalNesp. O CalNesp. E lá tem um grupo que trabalha especificamente com nutrição de peixes. A minha pesquisa vai para eles e, com base nela, eles vão fazer as adaptações, as adequações da ração. Você já tem algum resultado preliminar ou ainda está muito no início? Então, no mestrado eu também trabalhei com essas espécies, então eu tenho dado continuidade a esse trabalho e comecei a trabalhar com os peixinhos pequenininhos. Porque o grande problema desses pequenininhos é a ração. Na hora que a gente produz eles dentro de um laboratório, por exemplo, de uma incubadora, eles têm dificuldade de comer. Eles não sabem que a ração é o alimento deles. E aí a gente foi tentar descobrir por que isso. E uma coisa assim, simples, parece óbvio, mas foi o tamanho da boca, que nós descobrimos que a boca era muito menor do que a ração. Então não tinha como esse animal pegar aquela ração. Então esse é um dos resultados da minha pesquisa que é aplicado na hora. Quer dizer, diminuir o tamanho da ração para que eles possam se alimentar. Exatamente. Além disso, a gente trabalhou com a morfologia externa dos peixes e descobrimos onde estão as papilas gustativas, os botões gustativos. Porque às vezes o peixe, ele captura o alimento e só depois ele vai saber o que é. E às vezes ele já escolhe o alimento antes de capturar. Então, sabendo se esses botões gustativos estão por fora da boca ou dentro da boca, nós vamos saber se o peixe pega o alimento e engole ou se ele já escolhe no ambiente mesmo. Então, como nós descobrimos que eles escolhem no ambiente, precisamos fazer uma ração mais palatável, mais atrativa para eles. O Ciências Sem Limites conversa agora com o pesquisador Claudemir Fatioli. Ele é mais um integrante da equipe do professor Vicentini, aqui do Laboratório de Morfologia. Qual é a sua atividade, a sua pesquisa e quais os objetivos? Eu trabalho especificamente com a jurupoca, né, que é conhecido, o Hemipterodon platininus, que é conhecido popularmente como jurupoca, né?
Então, é uma espécie que atualmente encontra-se no livro de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, né? Então, devido principalmente à construção de hidrelétricas, à destruição do ambiente, a poluição aquática, então é uma espécie que encontra-se ameaçada de extinção. Ela é muito sensível, você falou em poluição, em predação. Sim. A poluição nem tanto, mas que é uma espécie de couro, mas o principal problema é o impedimento da reprodução, né? Por conta da construção de hidrelétricas, já que é uma espécie migradora e depende dessa migração para se conseguir se reproduzir. No desenrolar da sua pesquisa, você já tem algum dado, já tem alguma observação relevante para contar? Temos bastante dados, principalmente que foi a minha pesquisa de iniciação científica com a jurupoca, na parte de larvas, né? Que a gente conseguiu saber mais ou menos o período que essa espécie já tinha um estômago funcional para começar a administrar uma ração artificial, né? Então o estômago dessa espécie, ele aparece apenas com 21 dias, né? Então é uma espécie que demora bastante, depois da reprodução, né? Apenas 21 dias, uma espécie que demora bastante para apresentar um estômago funcional, um estômago capaz de digerir um alimento artificial. E as rações artificiais normalmente são administradas com 2 a 3 dias logo após o nascimento da espécie. E como essa espécie ainda não tem um estômago funcional, ela acaba ocorrendo uma grande mortandade dessas larvas, né? Que não conseguem se alimentar direito, de maneira correta e acabam morrendo. Sucesso pelos teus estudos. E para quem está nos vendo, a jurupoca pia mesmo ou não? A jurupoca não pia, ela emite um som, né, característico de bagres, né? Todos os bagres, os siluriformes, eles emitem um som característico, né? Nós vamos conversar agora com o pesquisador Tiago Siebert. O que você pesquisa e quais são os seus objetivos dentro da sua área de atuação? Bom, a minha pesquisa é relacionada com a reprodução de camarão. No caso, no meu mestrado eu desenvolvi uma pesquisa com uma espécie, né, chamada Artemisia longinaris, e atualmente estou trabalhando com uma espécie chamada Schiphopneus cruelis, que é popularmente conhecida como camarão sete barbas. Que é muito consumido, né, no mercado. Praticamente é a espécie mais capturada no litoral e é a que mais é comercializada, né, com porções. Ela tem um tamanho relativamente médio, né, então... Onde você realiza essa pesquisa, essa coleta desse crustáceo? Bom, a pesquisa ela é focada na região norte do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a lei que protege a espécie, ela é uma lei que estende desde o sul do Rio Grande do Sul até a divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. É uma área muito grande e em cada localidade nessa extensão existem particularidades ambientais. Por exemplo? Por exemplo, a zona da ressurgência, que é águas frias que vêm numa corrente fria trazendo nutrientes, que ressurge nessa região de Cabo Frio e Macaé. E é um aspecto que interfere diretamente na reprodução da espécie. Você já tem algum dado, algum resultado? No meu mestrado eu obtive resultados que indicam, tem uma indicação que a espécie está num período melhor de reproduzir de dezembro a fevereiro. Dezembro, janeiro e fevereiro. Parabéns e sucesso pelo teu trabalho. Obrigado. O Ciência Sem Limites conversou com o Tiago Siebert. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa dedicado a relatar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. No programa de hoje, recebemos a visita do professor Carlos Alberto Vicentini, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências. Se você quiser contactar o pesquisador, basta enviar um e-mail carlosav@fc.unesp.br ou, se quiser contactar o nosso programa, cienciasemlimites@tvu.unesp.br ou a homepage www.tv.unesp.br. Clique em Programas. Professor, chegamos no último bloco. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, né? Pelos seus colegas que estão lá, que fazem parte do Laboratório de Morfologia. E vocês querem chegar aonde com tanto trabalho, com tanta pesquisa, equipamentos, enfim? A vida de vocês é pesquisar, trabalhar e ensinar.
Exato. João, é muito importante destacar a parceria do nosso laboratório com o Centro de Aquicultura da Unesp. A morfologia ela é uma ferramenta muito importante dentro de um contexto. Quando você estuda espécies aí aquáticas, há necessidade de você conhecer características ali da biologia, então estrutura do organismo, e a partir daí você pode realizar experimentos dentro da área de nutrição, da área de reprodução, enfim, uma série de outras análises. O senhor pode dar um exemplo da sua maior descoberta até hoje aqui em Bauru? João, nós tivemos a oportunidade, em primeiro lugar, de fazer investigações em espécies que até então, né, não existiam assim, estudos aprofundados, por exemplo, sobre o sistema reprodutor. Então, tem um livro, por exemplo, que até eu trouxe aqui, aqui, vamos mostrar aqui nessa aqui. Reprodução de peixes, onde aí foi citado um artigo que nós fizemos aqui na Unesp, aqui na Faculdade de Ciências de Bauru, sobre, né, a estrutura testicular e sobre a via seminífera de peixes de água doce. Agora, João, o trabalho é um trabalho coletivo. Então, nós temos o nosso compromisso, tanto eu, a professora Irene, a professora Maria Terezinha Bombonato, que faz parte da equipe, o nosso trabalho envolve análise morfológica. Essa análise morfológica, ela vai ser utilizada por outros pesquisadores quando, né, realizar os experimentos de nutrição ou experimentos de reprodução. Inclusive, nós vimos lá, vocês estão pesquisando uma espécie de camarão do Pará que possivelmente será implantado aqui na região de Bauru? Então, nós estamos trazendo de Jabuticabal, né, porque é onde estão os viveiros do macrobraque amazônico, e nós vamos trazê-los agora, né, para um estudo sobre o sistema digestório. Então, João, é muito importante nesse caso, para que você possa, né, ter uma aquicultura sustentável, você entender como é, por exemplo, o sistema digestório dessa espécie. Então, os camarões serão alimentados com diferentes tipos de rações e nós vamos acompanhar esse processo no tubo digestivo, fazendo análises histológicas e análises de microscopia eletrônica de transmissão. Então, é um trabalho em parceria com o Jabuticabal e agora ainda, né, parceria com o Instituto Avançado de Estudos do Mar, que é um novo centro de pesquisa que a Unesp está criando no litoral, basicamente em São Vicente. Onde vocês querem chegar aonde, professor? Infelizmente, nosso tempo, não podemos ficar aqui o tempo todo do programa, mas estamos chegando no final, professor. Pois não. Eu queria que o senhor finalizasse. O que nós queremos, onde vocês João, querem chegar? É ter um banco de dados sobre a biologia de espécies com potencial para a aquicultura. Por isso que eu falo, esse é um trabalho coletivo, esse é um trabalho de parceria. Nós fazemos a nossa parte, os demais colegas, e aí até cito, né, um entusiasta, um visionário, que é o professor Wagner Cotrone Valente, que é o responsável pelo setor de carcinicultura em Jabuticabal e é o atual diretor do campus de São Vicente. Então, ele é uma pessoa entusiasta que nos procurou e está permitindo, né, que o nosso trabalho seja compartilhado com a sua grande equipe, aonde envolve professores de diferentes áreas. Parabéns, e quem vai beneficiar com tudo isso é a sociedade, né, professor? Não tenha dúvida. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E esperamos que no ano que vem, ou numa nova oportunidade, possamos trazer mais gente da sua equipe para que possa explicar os avanços, né, nas experiências e as expectativas para que o pequeno produtor, até mesmo a agricultura de subsistência, né, professor? Não tenha dúvida. Muito obrigado, então, pela sua presença. Obrigado. O Ciência Sem Limites chega ao final. Se você quiser contactar o professor Vicentini, como é conhecido, em todo o campus de Bauru, ou em Botucatu e também em Jabuticabal, né, através do CAUNESP, que ele citou tanto, basta enviar um e-mail, carlosav@fc.unesp.br. Ou, se preferir, www.fc.unesp.br, clique em Departamentos. Ciência Sem Limites chega ao final. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador vai estar em destaque. Espero você e até lá.